O avivamento começa quando você deseja uma mudança completa em sua vida e encara com honestidade o seu pecado. O avivamento é para todos e atinge aqueles que estão à sua volta. O avivamento não para em você, ele acontece a partir de você. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faz que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Série de mensagens presenciais, o avivamento que precisamos. Para começarmos esse ano profético da melhor forma, vamos aprofundar naquilo que Deus quer avivar em todas as áreas de nossas vidas. E hoje, vamos ouvir sobre o avivamento que precisamos na família. Baixe o esboço pelo aplicativo da Igreja da Cidade e se prepare para receber essa mensagem dos céus para o seu coração. O avivamento que precisamos em nossa vida, família e liderança. Aliás, essa próxima mensagem, domingo que vem, imperdível, porque a liderança começa em nossa própria vida. Como levar o fogo de Deus, o poder de Deus na autogestão e em todos os nossos níveis de influência. E hoje, na segunda mensagem, vamos falar sobre a nossa família. Eu vou citar, e é a história de Josué. Você pode abrir a sua Bíblia em Josué 24, naquele texto que nós conhecemos de cor. Eu e a minha casa, ou a minha família, serviremos ao Senhor. Aleluia. E você, aqui nesta manhã, é um catalisador para que esta palavra se cumpra, de que você e a sua casa, você e os seus servirão ao Senhor. Aleluia. Quando você diz sim para o Senhor, você atrai o céu para a sua casa. E por mais que você não veja mudanças drásticas, elas já começaram. Sabe por quê? Porque você está aqui. Basta um coração sensibilizado para uma nação ser transformada. Aleluia. Quantos entenderam isso? Basta um avivado para levar a vida a avivamento. Porque um avivamento é marcado por avivalistas. Onde estão os avivalistas do século 21? Aleluia. Você, eu. Aleluia. Mesmo com a máscara aí, com o efeito Star Wars, olhe para o lado e diga: você é um avivalista. Aleluia, 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 aleluia. E o texto base nosso está em Abacuque 3:2. É o texto que vamos persegui-lo este ano inteiro, no ano de avivamento. Se você olhar ali no hall da galeria, você vai ver todos os nossos anos proféticos registrados em arte, mas o ano de avivamento já está com uma iluminação ali. Aleluia, 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 aleluia. Então o texto é: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, essa palavra significa permanecer vivo, reviver, viver prosperamente, restaurar, ter a vida ou a saúde, recuperar. Tudo isso está neste termo aqui, nessa expressão usada pelo profeta Abacuque: aviva, Senhor. E hoje Deus estará trazendo uma explosão espiritual na nossa casa. Nós estamos declarando: aviva, Senhor, a tua obra na nossa família. Senhor, nos faça vivos. Senhor, nos prospere. Senhor, leve saúde. Senhor, nos restaura, em nome do Senhor Jesus. Cremos que nesta manhã casamentos não serão desfeitos. Os filhos estão voltando para casa. Haverá um entendimento novo no lar. A atmosfera de conturbação, a atmosfera de depreciação, a atmosfera de orfandade está sendo afastada e a paternidade de Deus está sendo instalada. Malaquias 4:6 diz que haverá uma conversão dos corações dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, porque do contrário
a terra será amaldiçoada e ferida, porque a orfandade fere a terra. Este ano não é um ano mais da palavra e da família, mas o ano acabou e a unção continua. Então não faz sentido nenhum almejarmos o ano de avivamento sem entendermos que tem que começar em nós e no nosso lar. Põe a mão aí no coração, diga assim: o avivamento começa em mim e depois na minha família e depois na minha influência. Quantos aqui vão levar avivamento para a vida profissional? Me dê um sinal. Aleluia, 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 aleluia. A partir de hoje vão te contratar, porque você carrega algo especial também, não só por causa do seu currículo. Aleluia, aleluia. Você é um solucionador do céu para os dilemas da terra. Você é sim a ativação da bênção de Deus por onde você passar, começando na sua casa. Algumas pessoas me dizem: pastor, eu sinto uma luta tão grande no meu lar. Há algum tempo eu me entreguei para Jesus, me entreguei a Ele, e parece que as coisas não mudam. Deixa eu te dizer uma coisa: a resistência contra um avivamento na sua casa possivelmente seja ancestral. São espíritos malignos, perturbadores, que atuaram nos seus ascendentes e não querem fazer com que você seja alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai lutar as suas batalhas, irá vencê-las, e os seus filhos desfrutarão dos despojos. Vou repetir, Aleluia. Você vai lutar as batalhas da sua geração, você irá vencê-las no nome de Jesus, e os seus filhos viverão dos despojos da guerra. Já aprendi o seguinte: um dia andando naquela galeria ali, pessoal da galeria, tudo bem? Tá chegando o som aí? Quantos estão avivados aí na galeria? Me dê um sinal. Aleluia. Aleluia. Andando lá em cima, Deus me trouxe uma frase. Para variar, estava passando um tempo de tribulação. Deus me trouxe uma frase: Fabiano, o tamanho dos gigantes na sua frente sempre revelarão o nível de unção que você carrega. A guerra tem relação com a sua patente. Josué, ele não é o libertador, ele é o conquistador, mas ele fechou algo. Ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe quando? Em que momento? No final do seu ministério. A Bíblia diz que ele é o sucessor de Moisés, mas a Bíblia também relata que o impartation, o compartilhamento de unção de Moisés para Josué se deu na presença de Deus. A Bíblia diz que Moisés, por conduzir o povo, descia depois de um encontro com Deus. O termo descer saía, entre aspas, do local do topos, onde Deus se manifestava na tenda. E a Bíblia diz que em alguns momentos Josué permanecia na porta da tenda. Josué cresceu na sua liderança na medida que foi envolvido pela glória e presença de Deus. Um conquistador conquista quando passa a ser conquistado pelo céu. Cheio da presença de Deus, ele marcha. E ele começa com batalhas épicas, e Deus lhe dá vitória após vitória, em especial dos 7 inimigos, que representam potestades espirituais, porque cada inimigo de Israel carrega uma carga espiritual das trevas. A conquista da terra prometida não era uma conquista
topográfica, mas uma conquista espiritual, porque Deus queria usar aquela conquista como um símbolo para as nossas conquistas. Acorde, igreja da cidade, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, contra o espírito, os espíritos que agem nas regiões celestiais, contra você, contra a igreja de Cristo. Se você neste ano quer ver o que nunca viu, faça o que nunca fez. Lute com armas espirituais. Busque a Deus dia após dia, porque neste ano, seu ano de avivamento, Deus já agendou grandes encontros dele conosco. Quantos estão com expectativa de Deus te acordar numa madrugada e dizer: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo, e Ele ministrar no seu coração. Quantos querem numa segunda-feira, em mais um devocional, ser cheio do Espírito Santo, receber uma visão do céu, ouvir a voz de Deus audivelmente talvez, ou no seu coração ou na sua mente, dia após dia? Quantos querem ter seus olhos espirituais abertos para as realidades espirituais? Receba olhos espirituais abertos. Foi ministrado aqui nesta conferência, olhos espirituais abertos, sentidos espirituais aguçados. Aleluia! A igreja neste ano estará sendo visitada por anjos, e alguns terão consciência disto, e alguns verão. Aleluia! A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores que trabalham em favor dos salvos. A Bíblia diz para nós que há opositores contra o avivamento, você sabe disso. E queremos destacar aqui três, pelo menos: o legalismo, a religiosidade. Mateus 23, 27, aliás, Mateus 23, Jesus praticamente está dizendo assim: ó, estou com vontade de vomitar por causa de vocês, religiosos, raça de víboras, sepulcro caiado. Jesus continua o discurso de raça de víboras de João Batista em Mateus 23. Só tinha uma atmosfera que Jesus não suportava, era da religiosidade. Ele não se intimidava nem com a atmosfera de pecado, mas da religiosidade, que também é pecado, enfurecia espiritualmente Jesus. Então livre-se da religiosidade. Neste ano se despeça disso. Todo tradicionalismo, gente. E outra, não aceita rótulo não. O pessoal diz assim: pastor, então a igreja da cidade agora é pentecostal? Não, a igreja da cidade faz parte de filhos espirituais cheios do Espírito Santo de Deus. Precisa rotular, gente, porque o Espírito Santo está disponível para toda a igreja. E a Bíblia diz que nos últimos dias Ele virá sobre toda a carne, ou seja, todos que quiserem. Aleluia! Então, blinde o seu coração contra a religiosidade, que mata o avivamento. Esse ano vai acontecer coisas aqui nessa igreja que nunca aconteceu espiritualmente. Avivamento é assim: quem está no núcleo não entende tudo, mas recebe tudo. Quem está perifericamente não entende nada e rejeita tudo. Fica no núcleo. Fica no núcleo. Nas nossas células nós veremos milagres. Aleluia! Nós teremos testemunhos de feitos inéditos do Senhor em nós e a partir de nós. Porque quando o nosso pai espiritual voltou da tenda, dizendo: o ano profético já está feito. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Já está feito. Já está feito. É o ano de avivamento. Outra coisa que impede o avivamento, o misticismo, ou antes ainda, o liberalismo, que é viver superficialmente a fé, dando até vazão para o pecado, e dizendo muitas vezes a frase horrível, que é: ah, isso não tem nada a ver. Todo avivamento é marcado por uma sensibilidade espiritual mais aguçada, e aquilo que nós não víamos como pecado, passamos a ver. É um refinamento, é uma entrega num outro nível, é uma rendição de todas as áreas. Então, o liberalismo precisa ser retirado para que o avivamento aconteça. Tudo é permitido, 1 Coríntios 10, 23, mas nem tudo convém.
tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E o outro inimigo contra o avivamento é o misticismo, que aí, na minha opinião, é a religiosidade invertida. Em 1 Coríntios 10, 20, uma dura palavra diz assim, quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus, e não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Trazendo para o nosso contexto aqui, o avivamento ele pode ter a oposição para que ele não aconteça quando nós queremos colocar Deus numa caixa, dizendo, Deus só age assim. Ou quando nós elegemos um grupo dentro da igreja, dizemos assim, este grupo é o grupo catalisador da igreja, esses são os espirituais. Graças a Deus, porque eu também faço parte desse grupo. E quando a gente acha que a espiritualidade contagiante, intensa, é para alguns, mas não existe Espírito Santo Júnior. O Espírito Santo é para todos selado por Ele, através da rendição de Cristo. Se você entrou aqui nessa manhã e ainda não se entregou a Jesus, daqui a pouco eu vou te fazer este convite. Olha só, quando você se entrega a Jesus, Ele assume a sua vida, corpo, alma, espírito, Ele perdoa os seus pecados. E aí a Bíblia diz em Efésios 1 que você é selado com o Espírito Santo, que é o penhor da herança. Ele te sela, o Espírito Santo, e Ele testifica em você e nas regiões espirituais de que você pertence a Deus. Seu corpo passa a ser blindado. Aleluia. Por isso que não vale encantamento contra os filhos de Deus. Por isso que praga alguma chegará à nossa tenda. Algumas pessoas me perguntam, pastor, você tem noção de que trabalhos espirituais das trevas são feitos contra o Senhor? Desde sempre. Desde sempre. Mas quanto mais eu estou na presença, mais longe eu estou do diabo. Porque seria como uma mosca indo em direção ao sol. Quanto mais cheio do Espírito Santo, o diabo pode tripudiar, ele pode te perseguir, te ameaçar. Trabalhos espirituais podem ser feitos aqui até na África, mas você não será atingido, porque o sangue de Jesus te cobre. Já mando um recado para o mundo espiritual das trevas. Não adianta fazer trabalho espiritual contra os pastores dessa igreja. Nós estamos selados, vamos continuar. Vamos prosseguir, porque sabemos a importância dessa igreja para a nossa nação. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, não serei atingido. Aleluia. É essa postura que você tem que ter na sua casa. Então, Josué 24, vamos lá. O general Josué, o avivamento que precisamos da família. Meu Deus, estou sentindo algo aqui lindo. Enquanto estamos ministrando aqui, eu tenho certeza, Deus está lá, pegando o seu filho adolescente na cama. Ele está sendo cheio do Espírito Santo, aleluia. Está tendo uma operação no cérebro dele, meu Deus. Aleluia, aleluia, uma renovação da mente. Ele vai acordar não com sede de água, mas com sede do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Pessoas que não vieram aqui hoje da nossa casa, mesmo debaixo do mesmo teto, que estão feridos por algum motivo, ou sem forças para vir à casa do Senhor. Deus está agora ministrando neles, e nesta próxima semana estarão conosco, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Você não é um indivíduo, você é um coletivo. Seus passos interferem em pessoas que estão sob a sua influência. Família é isso. Há um ecossistema. Quando a autoridade espiritual da casa se posiciona, todos são abençoados. Quando um pai dobra os seus joelhos, seus filhos ficam em pé. Quando uma mãe estende as suas mãos, ela abençoa seus filhos e os seus descendentes. A nossa casa precisa ter um canto de guerra, um quarto de guerra, um tapete de guerra, o que seja. Um lugar dedicado ao Senhor, onde desde pequenas crianças percebam que aquela casa
funciona na conexão do céu, de que a prioridade daquela família é o céu, de que aquela família faz parte do Israel espiritual, de que aquela família tem o Senhor Jesus como Senhor, e não abrirá mão disto. Aleluia! É a sua parte, é a sua responsabilidade. Então vamos lá. Baseado em Josué 24:1, diz o texto: Josué convocou. Onde estão os homens aqui, os chefes de família? No bom sentido, me dê um sinal. Fique em pé, um pouquinho mais de ousadia. Fique em pé. Agora, me dê um sinal, onde estão aqui os líderes das casas? Os homens. Deixa eu dizer uma coisa. Nesse ano de 2021, você tem que convocar. Chama o clã. Chama toda a família, até a criança de colo. Convoca. E lembre a sua família que vocês servem a Deus. Convoque. Abra um texto bíblico e ministre na sua família. Convoque e profetize na sua esposa e em cada filho. Convoque e declare as bênçãos do Senhor sobre a igreja família. Convoque a sua família e renove a aliança da sua família com Deus. Há muitos anos eu lido com homens. Eu sei o nível de batalha que você tem para ser simplesmente mais um homem. Mas se você faz parte dessa igreja, você é um tipo de Josué. Você tem uma patente de comando, de guerra. Você é corajoso. Você ama o céu. Você sabe que prestará contas da sua família para Deus, e você será bem-sucedido. Feche seus olhos, homens. Põe a mão no coração. As mulheres vão orar, tem línguas agora por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, ative esses homens. Eu quebro agora, repreendo o espírito de passividade, de medo, de preguiça espiritual, um espírito de depressão, um espírito de frustração. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, a liderança não manipulativa, não uma liderança ditadora, mas uma liderança espiritual. Eu te peço algo agora, que traz competência para a liderança. Eu te peço algo agora. Eles verão o que o Senhor pensa acerca da sua família, e eles saem dessa celebração como profetas do Senhor, boca do Senhor em seus lares. Eu os abençoo, Senhor, e eles verão até a tua volta a bênção do Senhor nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Podem sentar, homens. Podem sentar. Meu Deus. Ei! Aleluia! Homens incendiados, cheios do poder de Deus. Vai lá na rede social dos Homens de Honra. Na bio tem um link. Sabe como é que a gente começa a semana? 5:30 da manhã orando no Zoom. Antes era presencialmente. 5:30 da manhã, homem. Acorda, pega um café. Vamos lá, meia hora só. A gente ajusta a armadura, libera-nos. Liberamos o poder de Deus para a nossa semana. Comece assim. Aleluia. Então ele reuniu no final do seu ministério todo o povo. E basicamente nós vamos ler uns textos aqui. Ele disse o seguinte: vocês precisam decidir a quem vocês irão servir. Ou ao nosso Deus, o Deus de Israel, ou os deuses desses povos desta terra, que é nossa. Decidam. Depois desses anos todos, a Bíblia diz que, fora a questão daquela batalha de Ai, aquela pequena derrota, foi uma derrota, Josué governou 40 anos sem nenhuma derrota. E ele traz o motivo de que isto, do que porque isto não aconteceu. E ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nação de Israel, o meu segredo militar não é a minha capacidade intelectual, nem simplesmente ter sido o sucessor de Moisés. Também faz parte do meu segredo espiritual.
a devoção da minha casa é exclusiva ao Deus de Israel. E eu estou passando o bastão, declarando que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uau! O avivamento que precisamos na família acontece quando pais se colocam para liderar com autoridade espiritual. É o que você recebeu agora, essa ativação. Aleluia! Quem aqui reconhece que casou com uma mulher forte? Me dê um sinal. 30 semanas. A minha não é forte não. A minha é um tsunami. Meu Deus. Aleluia! Tem menino que diz assim para mim: pastor, estou apaixonado. Eu falei: até que enfim, né, filho? Tem que resolver essa vida aí. Mas eu estou um pouquinho com receio porque ela é muito forte. Filho, abraça a causa. Eu até brinco com ele: uma Jezabel convertida é uma mulher espiritual. Sai da manipulação para a influência. Precisamos de mulheres fortes. Lidere com autoridade espiritual. Pai e mãe liderando a casa. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor. A autoridade fala em nome do Senhor, Deus de Israel. E aí ele começa a relatar a fidelidade de Deus cuidando do seu povo. É uma liderança espiritual não carnal, manipulativa, opressiva, como eu orei aqui. Não, nós não queremos isso. É uma influência espiritual. Você tem, como pai e mãe, discernimento espiritual. Ouve a Deus para conduzir os seus. 2, obviamente que precisamos. Na família acontece quando todos reconhecem os feitos de Deus. E aí, aquele que ajuntou a família, reuniu a família espiritual, aqui no caso a família de Israel, o povo mesmo. Josué lembra o povo dos feitos de Deus. Olha só, Deus falando para o povo, mas através de Josué: mas eu tirei seu pai Abraão da terra, da além do Eufrates, e o conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaac e Jacó e Esaú. Aí continua, dos versos 3 a 8: quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, os egípcios os perseguiram com carros de guerra, mas eu, Deus fala, trouxe livramento. Depois disso, vocês viveram um tempo longo no deserto. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Ou seja, nesse ajuntamento na nossa casa, nós devemos lembrar de tudo que Deus já fez. A palavra de Deus diz que o testemunho de Jesus, ou seja, o que Ele faz, é o espírito de profecia liberado. Quando eu reconheço um feito de Deus e o destaco, eu abro uma atmosfera para que uma nova ação de Deus aconteça. Quando eu troco a murmuração por adoração, eu avanço. Quando eu murmuro ao invés de adorar, eu fico estagnado. A especialidade da igreja é a presença de Deus. E seu lar é um pedaço da igreja. Então, que tenhamos em nossos lares um ambiente de gratidão, porque Deus tem cuidado de nós. Se Ele cuidou, Ele continuará cuidando. Aleluia. Quantos estão comigo aqui? Terceiro, obviamente que precisamos. Na família acontece quando existe discernimento para lutar no espírito. Por quê? Porque é uma batalha espiritual, é uma guerra espiritual. No verso 9 até 12, olha o que Josué diz: quando Balaque, rei de Moabe, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão. Esse rei inimigo chamou um tipo de um profeta para amaldiçoar Israel.
Mas esse tipo de profeta não conseguiu. Sabe o que ele disse para esse rei? Praticamente, esse tipo de profeta foi contratado para enviar palavras de encantamento contra Israel. Até que ele tentou. Uma hora ele disse assim: não dá para amaldiçoar o que Deus abençoou. Não adianta o inimigo querer destruir a sua família, porque a sua família já está abençoada. Não é possível amaldiçoar o que já está abençoado. Nesse ano 2021, as promessas de Deus sobre a nossa família vai acontecer. Elas irão acontecer. Vai acontecer cada feito de Deus prometido. Aleluia. Tudo se discerne espiritualmente. Pastor Carlito ensina isso aqui. Use armas espirituais. Efésios 6. Ajuste a armadura espiritual. Cada peça da armadura reflete quem Jesus é. Você precisa estar cheio de Jesus para estar representando a sua família diante de Deus e representando Deus para a sua família, para conduzir a sua família para o destino dela em 2021, neste ano de avivamento. Aleluia. Quarto, todos escolhem viver uma vida nova. O avivamento que precisamos da família acontece quando todos escolhem viver uma vida nova. Olha só que Josué traz, versos 13 e 14. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivavam, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Diga assim: integridade e fidelidade. De novo, integridade e fidelidade. Essas palavras precisam estar nos umbrais da nossa casa, nas tábuas do nosso coração. Deus requer isso, um serviço a Ele, uma entrega a Ele, de integridade e fidelidade. É uma vida inteiramente consagrada a Ele, uma vida inteiramente confiada a Ele. Aleluia. Não há espaço para o pecado em nenhum nível, nenhuma esfera. Uma vida nova a partir do pai, da mãe, de cada filho. E que o Espírito Santo complete a sua obra em nosso meio, em nossa casa. Porque sem santidade não tem como ver a Deus. E neste ano 2021 nós queremos ver a Deus como nunca antes. Os demônios se alimentam de pecado, e a glória de Deus é atraída pela santidade. É um simbolismo aqui, mas só para a gente mentalizar. Quanto mais pecado, mais demônios atravancando, atrapalhando, impedindo as promessas de Deus sobre a nossa vida. Quanto mais santidade, mais a glória de Deus se manifestará. Ei, deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo traz ao meu coração. Sabe aquele pecadinho de estimação? Aquele que tem até pijama já? Você chama pelo nome? Se você quiser, você vai sair sem isso hoje, para sua casa. O altar é o lugar de sacrifício e de entregas. Você não precisa disso. Você é totalmente consagrado ao Senhor. Você se alimenta da vontade dEle. João 5, Jesus disse: olha, eu tenho comido uma comida que vocês ainda não comeram. Eu tenho comido e estou satisfeito. Sabe qual era a comida? Fazer a vontade de Deus. A velocidade das promessas de Deus serão proporcionais à sua resposta de obediência. Aleluia! Quando Deus pede santidade, é o seguinte: se desvencilhem de tudo que rouba de vocês o céu. Não é que Ele é um Deus caprichoso, igreja, simplesmente querendo nos vigiar, um reality, não é isso. Ele sabe que os lixos da alma, feridas que não permitimos cura, Ele sabe que a orfandade, Ele sabe que pecados escravizadores vão nos tirar dessa atmosfera de avivamento.
Sem santidade ninguém verá a Deus. A nossa família é uma família santa. Todos se posicionam em fidelidade e unidade. 5. O avivamento que precisamos na família acontece quando todos se posicionam em fidelidade e unidade. Se porém lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Verso 15: se aos deuses, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos se posicionam por terem uma vida nova em fidelidade e unidade. Cada pessoa, o alvo é que cada pessoa diga assim: eu decido servir ao Senhor. Cada pessoa da casa, cada integrante da família. Aleluia, aleluia. E reiteradas vezes essa aliança ela será modificada. Eu estava fazendo as contas, falei com a Vivian, sei lá, de vez em quando é meio que dormindo e tal, vem uns negócios na cabeça, eu falei, meu Deus, em 2024 eu vou fazer 50 anos de idade e nós vamos fazer 25 anos de casamento. Sincronizou. E para chegar a 25 anos de casamento, você precisa renovar a sua aliança diariamente. Porque o diabo é contra o casamento. Entenda isso. O diabo quer destruir. E quando um casal chega a bodas de prata, é um soco na cara do diabo. Ei, diabo, você quer destruir a família, mas aquilo que Deus planejou é o melhor para a sociedade. Toma aí, mais um casamento, 25 anos na fidelidade e na bênção do Senhor. Aleluia. E por último, o avivamento que precisamos na família acontece quando todos temem o poder de Deus. Versos 16 a 19. Diz o texto: Ele nos protegeu no caminho. Aleluia. De manhã, no deserto, uma nuvem conduziu o povo. À noite, uma coluna de fogo. As vitórias do povo de Israel contra esses inimigos foram surpreendentes, porque também tem isto: Deus não traz um livramento muitas vezes de forma como foi o livramento anterior. Confie em Deus, Ele trará o livramento do jeito que Ele quiser para aquele momento. Se você está precisando de um livramento do Senhor, não foque na forma, foque na solução, que é Ele. E Ele está trazendo o livramento para a sua vida. Uma família abençoada é uma família onde a atmosfera do lar é uma atmosfera de afirmação, de empoderamento, de palavras do céu. A Bíblia diz que não deve sair nenhuma palavra torpe da nossa boca. Não são só palavras de baixo calão, mas são palavras, não só dizer palavrões, por exemplo, mas devemos dizer palavras que construam as pessoas da nossa casa. Aleluia, aleluia. O avivamento vem sobre a igreja e ele será sustentado pelas famílias. Você recebe isso? O seu lar será um mantenedor do fogo do céu que cairá nesta igreja. Aleluia. Um dia o Felipe Araújo me disse: pastor, sabe qual é um pouco o problema dos nossos cultos? Porque ao invés de trazermos fogo, a gente traz lenha. Se nós chegarmos aqui incendiados, o culto será um incêndio em largas proporções. Quando o meu lar é incendiado, eu não trago lenha para o culto, eu trago fogo. Fogo do lar Silva, fogo do lar Ribeiro, fogo do lar Paz, fogo do lar Madaleno. Fogo de cada lar. E o nosso ajuntamento será uma explosão do céu. E aí seremos enviados para onde o Senhor nos posicionar, na vida profissional, acadêmica, familiar, afetiva, como cidadãos. Diga assim: eu e a minha casa
eu e a minha família serviremos ao Senhor.